Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then, my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla Apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. So good, so good, so good. Get ready, because Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on wear now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Adidas, Marc Jacobs, Steve Madden, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. agenciadepodcast.com.br. Quem são os guerreiros que representam um país? Até que ponto as lendas se confundem com a história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história dos samurais e dos ninjas. Esse episódio está dentro de uma série onde eu analiso detalhes mais aprofundados da história do Japão. Com essa temática, vamos ter a oportunidade de observar como a cultura pop também se relaciona com a formação nacional de uma civilização. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que saber exatamente do que a gente está falando. E o primeiro passo será analisar o período da história do Japão, onde essas figuras aparecem pela primeira vez. O chamado período Edo da história do Japão, também conhecido como Japão feudal, foi uma época marcada por intrigas políticas, guerras e a consolidação de uma cultura muito rica, que tem reflexos até os dias de hoje. Entre os personagens mais fascinantes dessa época se destacam os samurais e os shinobis, mais conhecidos como ninjas. Ambos desempenharam papéis fundamentais, mas bem diferentes na história japonesa, deixando legados profundos que alimentaram o imaginário popular. Os samurais eram os nobres guerreiros da elite japonesa e eram conhecidos pelo seu código de honra e pela sua lealdade aos seus senhores. Já os ninjas surgem como mestres das ações ocultas e da espionagem, muitas vezes operando nas sombras para realizar missões de sabotagem, infiltração e assassinato. Apesar de serem figuras quase que opostas, samurais e ninjas coexistiram no mesmo cenário histórico, moldando os rumos do Japão feudal pelas suas habilidades e estratégias. Para compreendermos o papel dos samurais e dos ninjas, ou dos shinobis, no Japão feudal, é essencial mergulharmos no cenário histórico que moldou a sua ascensão. O Japão, durante grande parte da sua história, foi marcado por períodos de instabilidade política e, com isso, várias guerras internas. No dia 11 de fevereiro de 660 a.C., um homem chamado Jimmu teria fundado o Império Japonês. E eu uso o termo teria porque não existe nenhum tipo de vestígio histórico provando a existência ou não desse primeiro imperador. Porém, como nós sabemos, as mitologias e mitos de fundação dos países não necessariamente precisam ser completamente factíveis para que toda uma nação seja criada a partir dessa história. Praticamente todos os países têm mitos nacionais nesse mesmo padrão. O ponto é que o Jimmu teria fundado a dinastia Yamato, e essa dinastia será uma das mais poderosas e que conseguirá ficar no poder por mais tempo na história do Japão. Porém, mesmo que uma única família fique no controle do império, outros clãs começaram a crescer de forma gradativa e, pouco a pouco, também tentaram se aproximar da família real.
Enquanto esses grupos cresciam, a dinastia Yamato vai ficar marcada por ser a responsável pela aproximação com outros reinos e impérios da Ásia, como as dinastias da Coreia e da China. Essa troca cultural vai resultar no desenvolvimento do shintoísmo e do budismo no Japão, duas religiões extremamente importantes para esse país até hoje. Politicamente, será durante a dinastia Yamato que um desses clãs que estava fora do governo vai se aproximar até conquistar a confiança do imperador para serem designados como um dos responsáveis por administrar a ilha. O clã Soga vai ser essa família que vai ficar próximo da família real e conseguirá ocupar postos de poder. Porém, essa proximidade com o governo acabou desagradando os outros clãs que investiram em planos para desestabilizar essa relação. A coisa começou a ficar realmente complicada em 622 d.C., quando um líder do clã Soga foi assassinado e os membros do clã Fujiwara exigiram que, a partir desse momento, eles ocupassem a posição de administração da ilha. A mudança foi acatada e esse novo clã foi responsável por implementar uma série de mudanças políticas e legislativas. Entre essas alterações, talvez a principal seja a transferência de todas as propriedades que cultivavam arroz para o governo. Ou seja, a partir de uma reforma administrativa, todo o cultivo de arroz passou a pertencer ao imperador. Agora, pensa comigo. Imagina que você pertence a um clã que não tem participação na política, mas é proprietário de terras. Você ia gostar de uma medida dessa? Com certeza não, né? Logo, uma medida que foi tomada visando o fortalecimento do poder centralizado acabou surtindo um efeito totalmente contrário. E não demorou muito para que o Japão voltasse a ser governado por diversos reinos distintos. Quem explica muito bem como que o Japão passou de um governo forte e centralizado para algo mais dividido é o historiador Emiliano Unzer, ao dizer que, abre aspas, a estrutura administrativa e política do Japão, a partir de meados do século IX ao século X, gradativamente passou a ser controlada em unidades locais, shoen, por famílias latifundiárias e fundações religiosas. Cada uma dessas localidades começou a ter status jurídico e político, além de isenções fiscais, imunidade e autonomia diante do governo. Os camponeses nessas unidades começaram a ter a sua lealdade e trabalho voltado para o senhorio local, efetivamente tornando o Japão, no século X, num cenário desunido e fragmentado. Fecha aspas. Esse trecho é muito importante para entendermos como que a forma de lidar com a terra mudou no Japão. Uma vez que aquela reforma política entregou todas as terras de produção de arroz para o governo, o que estamos vendo aqui agora é essa medida ser praticamente desfeita. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para a questão das terras e como que esse elemento vai ser importante para a transformação de todas as relações do Japão. Como um nobre designado para cuidar de determinado pedaço de terra morava longe de suas posses, esses proprietários começaram a contar com o trabalho de um novo grupo que irá surgir no Japão. Eu tô falando dos daimyos. Os daimyos nada mais eram do que os administradores de terras que pertencem a outras pessoas. Para os nobres que tinham terras, um dos motivos pelos quais precisavam de um daimyo era que aquela terra não ficasse completamente vazia, correndo risco de invasão. E é nesse ponto da história que entra uma figura muito importante para o nosso episódio de hoje e, consequentemente, para a história do Japão. Eu tô falando dos guerreiros que, posteriormente, serão chamados de samurais. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Flex your business with an American Express Business Gold Card. You'll earn 4 times membership rewards points on your top 2 eligible spending categories, like transit and electronics, each month, on up to $150K in combined purchases per year. Plus, you can now earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Terms and points cap apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold, built for business by American Express.
Dentro desse cenário de instabilidade, os daimyos passaram a ter um papel importantíssimo dentro da lógica da posse da terra. Para proteger as propriedades dos seus senhores, os daimyos começaram a recrutar alguns guerreiros para defenderem essas terras. Logo, pequenas milícias se formaram em proteção àqueles territórios que foram divididos. Conforme os daimyos conseguiam organizar grupos de guerreiros maiores e mais fortes, isso garantia não só a segurança do seu território, como também a possível conquista de áreas vizinhas. Se num primeiro momento esses daimyos tinham milícias, conforme elas foram crescendo, podemos chamá-las de exércitos locais. O aumento dessa força militar foi acompanhado de um acirramento político em torno da cúpula do governo japonês. As medidas tomadas pelo clã Fujiwara fizeram com que outros dois clãs entrassem na disputa pelo controle do Japão, e uma guerra entre eles se iniciaria usando aqueles exércitos locais. E depois eu falo mais sobre como esse conflito aconteceu e como que essa guerra foi fundamental para que os samurais se tornassem um dos grupos mais importantes e influentes da ilha. Por isso, não seria um exagero dizer que os samurais foram a espinha dorsal do sistema militar e social japonês durante muitos séculos, desempenhando um papel essencial na consolidação e na defesa do poder feudal. A palavra samurai deriva do verbo japonês saburao, que significa servir. O papel dos samurais começou a se consolidar durante a Guerra Genpei, que aconteceu durante os anos de 1180 a 1185. Esse foi um conflito que envolveu os clãs Minamoto e Taira. A vitória dos Minamoto na Batalha de Dan-no-ura, em 1185, não apenas eliminou o domínio dos Taira, como também estabeleceu um dos primeiros shogunatos do Japão, o Kamakura. Shogunato nada mais é do que o governo político sendo exercido por uma figura militar. Foi então sob o comando de Yoritomo Minamoto que o título de Shogun foi instituído, consolidando o poder militar sobre o país e institucionalizando a classe samurai como pilar central da política e da sociedade japonesa. Mais do que guerreiros, os samurais eram símbolos de disciplina, lealdade e honra, guiados por um rígido código de conduta, conhecido como Bushido, ou também o caminho do guerreiro. Esse código não era apenas uma filosofia abstrata, mas uma prática de vida que moldava todas as ações do samurai, desde o combate até interações cotidianas. Uma das práticas mais emblemáticas associadas ao Bushido era o seppuku, realizado para restaurar a honra em caso de falha ou desonra. Falando em português bem claro, a prática do seppuku envolvia o samurai tirar a sua própria vida com a sua própria espada. O seppuku simbolizava o comprometimento do samurai até as últimas consequências com a sua moralidade e dever. Muitos samurais vieram da planície de Kanto e adquiriram experiências nos movimentos contra os clãs Emishi, que viviam ao norte. Nessas batalhas, os guerreiros começaram a desenvolver o código de conduta Bushido, dando a eles a possibilidade de ganhar maior reputação entre os seus colegas e senhores. Obviamente, os samurais precisavam demonstrar coragem no campo de batalha. Uma característica interessante dos samurais em conflito era a tradição deles avançarem cantando sobre a sua descendência e conquistas anteriores, desafiando qualquer um dos inimigos ao combate individual. Os samurais começavam a ser treinados desde os 10 anos de idade. Inicialmente, eles usavam um arco e também uma longa espada curvada como armas. Para fazerem os arcos, era comum usar tiras de bambu envoltos em uma base de madeira. Também se usava a cana para uma força maior e uma proteção contra a chuva. Os arcos variavam em tamanho dependendo da habilidade do arqueiro, mas um tamanho comum nos tempos medievais era de 86 a 96 centímetros. A haste era feita de bambus jovens e as pontas eram de ferro ou aço, e se usavam penas de pássaros para dar estabilidade à flecha no trajeto. A sela dos cavalos era feita de madeira pesada, com estribos de couro dando estabilidade, permitindo o cavaleiro a ficar de pé enquanto atirava. Eles possuíam uma segunda espada curta e um decreto do governador Hideyoshi, em 1588, dizia que apenas samurais experientes poderiam empunhar 2 espadas. Com o tempo, a posse dessas 2 espadas se tornou um símbolo de status muito importante. A espada mais longa, a katana, possuía uma lâmina por volta de 60 centímetros, e a espada curta, a wakizashi, em torno de 30 centímetros.
Ambas as espadas eram usadas com um fio de corte na parte superior. Uma espada ainda mais antiga do que a katana era a tachi, com uma lâmina de até 90 centímetros. Ela era usada com o fio para baixo, pendurada de forma suspensa ao cinto, enquanto outros tipos eram presos no cinto. Os cabos das espadas eram feitos de madeira e eram cobertos na pele grossa de uma raia gigante. A lâmina se separava do cabo por uma pequena proteção circular. O samurai também costumava carregar um punhal pequeno. As espadas e punhais eram mantidos em bainhas laqueadas, que costumavam ser estilizadas de acordo com a personalidade de cada samurai. Os samurais também aprenderam artes marciais, tendo a cavalaria, a arquearia e então o manejo da espada como as habilidades mais prestigiadas. A partir do século XVII, a espada assumiu como a arma mais nobre entre os samurais, e então a lâmina ficou conhecida como a alma do samurai. As espadas samurais eram feitas usando aço. O aço era trabalhado por ferreiros especialistas, que controlavam minuciosamente o carbono contido nas lâminas, para dar maior força e flexibilidade. Por esse motivo se diz que as espadas japonesas estavam entre as mais finas e afiadas produzidas no mundo medieval. Os primeiros samurais também usaram armas que, com o tempo, passaram a fazer parte da infantaria dos grupos de combate. Essas armas foram a lâmina yari e a naginata. O comprimento da yari variava, mas as lâminas eram de 2 gumes e mediam entre 30 a 74 centímetros de comprimento. Algumas lâminas tinham formato em L e eram usadas para atingir os inimigos em seus cavalos. A naginata possuía um longo cabo com uma lâmina curvada presa nele. O cabo media em torno de 1,20 m a 1,50 m e a lâmina de aço chegava a medir 60 centímetros. A arma era usada para dilacerar, cortar e perfurar o inimigo, e o seu uso se tornou uma das artes marciais, especialmente aprendida pelas filhas de samurai. Pessoal, eu já quero falar mais sobre os outros aspectos dos samurais e apresentar para vocês quem foram os ninjas, os shinobis. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre honra, armas, esconderijo, força e sombra. Segura aí, que é 1 minutinho só. Esse episódio está sendo trazido a você pela Ubisoft, porque acabou de sair, dia 20 de março, o Assassin's Creed Shadows. Eu gosto muito de história, é óbvio, né? E eu gosto muito de videogame, então você já imagina como que eu tô animado para esse lançamento. E esse se passa no Japão durante o período Edo, o que normalmente as pessoas chamam de Japão feudal. E eu adoro essa temática, né? A gente vai poder finalmente viver uma fantasia samurai, shinobi, durante a unificação do Japão. Olha que maneiro! Um dos grandes unificadores do Japão foi o Oda Nobunaga, e eu já falei dele em vários episódios aqui do podcast. Ele vai estar no jogo junto com vários personagens históricos. O Assassin's Creed Shadows tem vários lugares diferentes, biomas diferentes, e olha que maneiro, o cenário ele se adapta com o passar do tempo, né? Tem as estações inverno, verão, primavera e outono, e o jogo se adapta, é muito irado. O link para adquirir Assassin's Creed Shadows está na descrição do episódio, e muito obrigado Ubisoft por apoiar o Story em meia hora. Valeu, gente! Enquanto os samurais atuavam com a face visível da elite militar e política do Japão feudal, os shinobis, mais conhecidos como ninjas, faziam os trabalhos nas sombras, realizando tarefas que iam além das capacidades e do código de conduta da classe samurai. Como eu disse no início do episódio, os ninjas eram especialistas em espionagem, infiltração, sabotagem e assassinato. Historicamente falando, a origem dos shinobis é cheia de mistérios, mas acredita-se que os primeiros ninjas começaram a atuar no período Heian, a partir do ano 794 d.C. Assim como os samurais, o contexto político de instabilidade favoreceu o surgimento desse grupo. Mas para além da ação dos samurais, líderes locais e senhores feudais recorreram a agentes clandestinos para obter informações, para desestabilizar inimigos e para realizar ataques surpresas. A necessidade desses agentes deu origem a um grupo especializado que se afastava do bushido dos samurais, desenvolvendo o seu próprio conjunto de habilidades e de filosofias, conhecido como ninjutsu.
O ninjutsu era a arte que guiava os shinobis, abrangendo técnicas de combate corpo a corpo, além de camuflagem, disfarces e manipulação psicológica, fora o uso de venenos e a criação de armadilhas. Os shinobis eram treinados desde a infância, especialmente em vilarejos como Iga e Koga, que se tornaram os berços da tradição ninja. Nessas regiões montanhosas, isoladas e de difícil acesso, as famílias ninjas transmitiam seus conhecimentos de geração em geração, garantindo a continuidade de suas técnicas e estratégias. Desde a infância, um futuro ninja aprenderia a cavalgar, nadar, manusear armas de todos os tipos. A partir do século XV d.C., os ninjas estavam sendo treinados em acampamentos especiais que podiam envolver vilas inteiras. Algumas escolas se tornaram especialmente famosas, como as escolas de Iga e Koga. Como os líderes não queriam que os rivais copiassem as suas táticas, todo o treinamento era feito oralmente, para que os registros escritos não caíssem em mãos erradas. Um ninja era treinado para ser ágil fisicamente e muito atlético. Ele treinava pular de lugares altos, atravessar fossos e outros obstáculos. É por conta dessas habilidades que passaram a existir lendas sobre ninjas voadores. Além disso, eles também eram treinados para trabalhar em equipes de acrobatas, para que pudessem usar uns aos outros para escalar alturas maiores. Os ninjas também podiam lançar ganchos de escada com precisão. Eles escalavam cordas e escadas dobráveis e entravam em lugares fechados para agentes menos habilidosos. Os ninjas podiam criar buracos de espionagem usando serras dobráveis de bolso e ferramentas de escavação. Os ninjas aprendiam habilidades úteis, como se esconder em vários terrenos, habilidades de sobrevivência, como ler topografia e mapas, e entender indicações de mudanças climáticas. Os ninjas sabiam usar explosivos, amarrar prisioneiros com segurança, misturar venenos, destruir um prédio pelo fogo, e para quando as coisas dessem errado em uma missão, eles sabiam muito bem as artes da fuga. Embora nenhum texto medieval descreva em detalhes a vestimenta de um ninja, a representação mais comum na arte japonesa do início do século XIX os mostra vestidos todos de preto. E essa parece ser a escolha de cor mais óbvia, né? Porque a maior parte do seu trabalho era feito à noite. E uma escolha não tão óbvia é que é uma convenção das artes performáticas japonesas que um personagem use preto para mostrar ao público que ele é invisível. Porém, os ninjas às vezes usavam malhas ou armaduras de placa de metal costuradas em tecido, e como eram feitos para se misturar ao ambiente, às vezes usavam camuflagens e disfarces como mendigos, monges e músicos. Dependendo da missão que eles recebiam, era comum que usassem até mesmo o traje dos seus inimigos quando necessário. A vestimenta ninja clássica consiste em calças, polainas, uma jaqueta, um cinto, uma cobertura para a cabeça e para o rosto. Tudo em um material macio, que não impedissem o movimento e que não tivessem partes penduradas para não prenderem nada. Sapatos macios eram usados que eram mais como meias, conhecidos como tabi, com o dedão do pé separado do resto dos dedos e uma sola reforçada. A arma principal de um ninja era a sua espada, conhecida como katana, talvez um pouco mais curta e menos curva do que aquelas usadas por outros guerreiros, pois um ninja poderia se encontrar com o inimigo em um espaço restrito, como um corredor estreito de um castelo. Para não impedir os seus movimentos, um ninja normalmente usava sua espada não no cinto, mas de forma diagonal nas costas. Além de serem adeptos do uso das armas mais simples, como a espada, a lança, a alabarda e o arco, os ninjas tinham as suas próprias armas particulares e altamente especializadas. Facas de arremesso eram uma arma muito comum no Japão medieval e variavam de punhais a lâminas curvas, mas a mais frequente associada ao ninja é a estrela de arremesso de aço com várias lâminas, mais conhecido como shuriken. A shuriken tradicional tinha 20 centímetros de diâmetro e tinha pelo menos 4 pontas, o que as tornava armas eficientes e leves que não impediam o movimento. Havia até escolas ninjas especializadas no uso de estrelas de arremesso, como as das regiões de Sendai, Aizu e Mito. Os shinobis, diferentemente dos samurais, não eram obrigados a aderir a um código rígido de ética e honra. Enquanto os samurais valorizavam o combate direto e a lealdade incondicional, os shinobis eram pragmáticos, priorizando a eficiência de suas missões.
Isso os tornava agentes ideais para tarefas que exigiam discrição ou que poderiam ser consideradas desonrosas pelos samurais. Um ninja tinha 2 papéis principais, o de assassino e o de espião, para reunir informações sobre os movimentos e planos do inimigo. Para ambos, eles empregavam disfarces e aprendiam a arte de enganar as suas vítimas. A identidade real dos ninjas era mantida em segredo para garantir a sua própria segurança. Os ninjas também eram usados como batedores avançados e para geralmente causar o máximo de perturbação possível atrás das linhas inimigas durante ataques noturnos. Uma das figuras mais importantes da história dos shinobis foi Hattori Hanzo, um mestre ninja da região de Iga, que serviu Tokugawa Ieyasu, um dos grandes unificadores do Japão. Hanzo desempenhou um papel crucial na fuga do Ieyasu após o assassinato de Oda Nobunaga em 1582, liderando um grupo de ninjas que garantiu a sua segurança em uma perigosa jornada de Kyoto a Mikawa. Essa missão foi essencial para a sobrevivência de Tokugawa Ieyasu e, consequentemente, garantiu a unificação do Japão sob o shogunato Tokugawa. Hanzo se tornou uma figura lendária, tanto por sua habilidade quanto pela sua lealdade, e o seu nome ainda é amplamente conhecido na cultura popular japonesa. Outra figura de destaque foi Mochizuki Chiyome, uma mulher ninja que organizou uma rede de espionagem composta por outras mulheres durante o período Sengoku. Chiyome recrutava jovens órfãs ou mulheres deslocadas, as treinando em habilidades de infiltração, disfarce e comunicação secreta. Essas mulheres atuavam como geishas, serviçais ou vendedoras ambulantes, lhes permitindo acessar informações para completar missões sem levantar nenhum tipo de suspeita. O papel dos shinobis foi particularmente importante durante o período Sengoku, uma época de guerra constante entre os clãs do Japão feudal. Durante esse período caótico, os ninjas eram frequentemente contratados por daimyos para realizar espionagem, para assassinar líderes inimigos, para sabotar suprimentos e desestabilizar fortalezas. O uso de ninjas era especialmente vantajoso em regiões montanhosas ou densamente florestadas, onde a sua habilidade em se mover sem ser detectado dava a eles uma vantagem significativa. Um exemplo notável do uso estratégico de shinobis foi o cerco de Odawara, em 1590, quando Toyotomi Hideyoshi cercou o castelo dos Hojo. Durante o cerco, ninjas de Iga desempenharam um papel importante ao realizar operações de sabotagem e espionagem, enfraquecendo as defesas do castelo e facilitando a sua eventual captura. Esses ninjas não apenas minavam as forças inimigas, mas também forneciam informações cruciais para a estratégia de Hideyoshi, mostrando a eficácia do ninjutsu em contextos de guerra. Apesar da sua importância, os shinobis eram frequentemente vistos com desconfiança e até desprezo por parte da elite samurai. Sua associação com métodos furtivos e práticas consideradas desonrosas muitas vezes os colocava à margem da sociedade feudal. No entanto, a sua eficácia e facilidade de adaptação garantia que sempre houvesse demanda pelos seus serviços, especialmente em tempos de conflito. À medida que o período Sengoku chegava ao fim e o Japão entrava na era Tokugawa, a necessidade de shinobis começou a diminuir. O shogunato Tokugawa trouxe um longo período de paz relativa, conhecido como período Edo, de 1603 a 1868. Durante esse período, as guerras internas foram quase inexistentes. Sem conflitos frequentes, os ninjas perderam seu papel como agentes de guerra e de espionagem. Muitos se estabeleceram como agricultores ou comerciantes, enquanto outros se tornaram mitos, com suas histórias evoluindo para lendas e para o folclore japonês. Mesmo assim, alguns shinobis continuaram a atuar, desempenhando papéis menores como espiões ou guardas, especialmente a serviço do governo Tokugawa. Mesmo assim, o seu impacto na história japonesa se tornou mais simbólico do que prático, à medida que a imagem do ninja se transformava em um arquétipo cultural. O legado dos shinobis é profundo e multifacetado. Eles representam a engenhosidade, a resiliência e a capacidade de adaptação em um período de constante turbulência. Além disso, a sua habilidade em operar fora das normas estabelecidas desafia a narrativa tradicional de honra e lealdade que muitas vezes define a história samurai.
Embora frequentemente romantizados na cultura popular, os ninjas eram, em sua essência, agentes pragmáticos e eficazes, cujo impacto no Japão feudal vai muito além de sua aura de mistério. Hoje os shinobis são celebrados tanto no Japão quanto internacionalmente, aparecendo em livros, animes, filmes, videogames e muito mais. Sua imagem como mestre da surpresa e da estratégia continua a fascinar gerações, mantendo viva a memória de uma era em que as sombras eram tão importantes quanto a luz no campo de batalha. Assim, enquanto os samurais são lembrados como os guardiões da honra, os shinobis são reverenciados como os mestres da adaptação e da sobrevivência. Ambos, em suas respectivas formas, deixaram uma marca indelével na história e na cultura do Japão. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Período Sengoku, o segundo se chama Japão Feudal, e o terceiro se chama História do Japão. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos na história dos samurais e dos shinobis, estamos pensando em figuras marcantes da história do Japão feudal, com papéis e características bem diferentes, mas ambos ligados à cultura japonesa. Os samurais eram uma classe guerreira dominante, conhecida pela sua disciplina, honra e lealdade ao código de conduta, o chamado Bushido. Serviam como soldados e administradores a serviço dos senhores feudais, os daimyos. Armados com espadas como a katana, os samurais simbolizavam o ideal de virtude e dever. Além de guerreiros, eles eram educados nas artes, na caligrafia e no pensamento filosófico confucionista e budista. Do outro lado, os shinobis eram conhecidos popularmente como ninjas. Os shinobis eram agentes secretos especializados em espionagem, sabotagem, infiltração e assassinato. Eles atuavam frequentemente em segredo, contratados por clãs ou senhores feudais em disputas territoriais. Ao contrário dos samurais, que seguiam códigos de honra, os shinobis empregavam qualquer método necessário para cumprir as suas missões, incluindo disfarces e venenos. O seu treinamento focava em furtividade, adaptabilidade e artes marciais. Enquanto os samurais representavam a ordem e a hierarquia, os shinobis personificavam a flexibilidade e a subversão. Embora romantizados pela cultura popular, ambos tiveram papéis essenciais na construção e na proteção dos domínios feudais no Japão, especialmente entre os séculos XII e XVII, mostrando que para a consolidação de qualquer país, existem figuras que precisam fazer um trabalho sujo, como por exemplo nos casos de espionagem durante a Guerra Fria, que temos registros tanto do lado da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!